Instrumentação manual ou ultrassônica? Quem vai responder isso é o artigo do Krishna e De Stefano, onde eles acabam falando uma coisa bem legal, que são os resultados clínicos da instrumentação manual ou ultrassônica, onde eles acabaram fazendo essa diferenciação. A Jana está perguntando se em bolsa muito profunda, sem cálculo, instrumento manual ou com ultrassom. Olha que pergunta boa, Jana. Bolsa profunda, sem cálculo, tende a ser periodontites, onde nós temos uma grande infecção de periodontopatógenos, já foi chamada de perioagressiva, já foi chamada de periodontite juvenil localizada, hoje é chamada simplesmente de periodontite, porque não é nenhuma doença diferente, nenhuma entidade diferente, para acabar tendo outro nome, e isso se trata com instrumentação manual ou ultrassônica, da maneira que você quiser, e a gente acaba fazendo terapia antimicrobiana sistêmica. Isso vai fazer diferença. Dá para tratar com o que você quiser, mas a gente gosta de instrumentação ultrassônica e vou dizer por quê. A literatura científica mostra várias coisas, tá? Então, aqui, nesse artigo de Krishna e Stefano, eles falam assim, que raspadores elétricos, é o nome que eles dão, tá? Raspador elétrico é tudo que faz tratamento periodontal, que são os powered, que vão na tomada, podem ser sônicos, podem ser ultrassônicos, não importa. O sônico é aquele que está acoplado no equipo, e o ultrassônico é aquele que vai na tomadinha. E os elétricos aumentam a eficiência durante a fase não cirúrgica, reduzindo a fadiga do operador e removendo o cálculo mais rapidamente do que com instrumentos manuais. Ponto para instrumentação ultrassônica, porque é rápida. Se você faz uma odontologia demorada, cansativa, demora demais, atrasa demais, você não tem resultado financeiro, porque você faz uma instrumentação que demora muito. Mesmo que você consiga valorizar isso com bom preço, tudo que demora demais, acaba sendo contraproducente. Para quem escutou minha história na aula 1, eu fiquei bem desmotivada com a periodontia, porque por mais que eu amasse isso, eu não tinha resultado. Como é que eu vou trabalhar numa coisa que não tem resultado? Aí eu via resultado financeiro, né? Aí eu via meus colegas todos tendo resultado financeiro e eu lá fazendo uma periodontia que não dava resultado. E é por isso que eu tô aqui todos os dias para ensinar você, mesmo que você não seja periodontista, que é possível você fazer uma periodontia de resultados, valorizada, e que você consiga resolver os seus casos de periodontia. Primeiro slide dizendo que é possível você remover isso de uma forma mais rápida. Mas tem outras questões também que a gente acaba ficando na dúvida. Sobre a afiação. Vai afiar ou não vai afiar? Vamos conseguir afiar ou não vamos conseguir afiar? Enfim, instrumentos afiados são o fator-chave para a eficácia clínica. Se você não sabe afiar, não vai dar certo. Tem que saber afiar instrumento manual. Recomenda-se que os instrumentos manuais sejam afiados a cada 5 a 20 golpes. 5 a 20 por quê? Porque depende da marca e do metal do instrumento. Então, é mais ou menos assim, tá? Você faz alguns movimentos e a gente sente na mão que a gente não consegue mais remover cálculo. Aí a gente pega uma pedra de afiar, tenta colocar o mais longe possível da orelha do paciente, do ouvido do paciente, e faz assim, para quem já teve a experiência de fazer instrumentação manual. Então, você para de trabalhar na boca do paciente para começar a afiar na mão. E quanto mais você instrumenta na boca, mais você precisa afiar na mão. É trabalhoso, e se você não fizer isso certo, você pode ter um instrumento mais caro do mundo e ele vai perder o fio e você tem que afiar. E se você afiar errado, vai estragar o seu instrumento. Bom, porém, isso não é prático. Cria rebarbas de metal e altera o contorno original dos instrumentos, mesmo que você seja o melhor afiador do mundo. Os instrumentos também perdem sua eficácia após repetidas esterilizações térmicas e químicas. Só térmico que pode fazer. Em vista desses problemas, instrumentos que formam menos rebarba recentemente ganharam popularidade. Eu comprei um último instrumento manual que agora quase não uso mais. Ele tem uma propriedade de metal onde você quase não precisa
afiar. Mas precisa afiar, sim, um pouco. Não existe instrumento que nunca mais precise afiar. Bem, e nesse estudo de Breininger, em favor aos instrumentos ultrassônicos, uma redução na quantidade de bactérias cria um equilíbrio entre a resposta imune e micro-organismos residuais, levando a um bom resultado terapêutico. O que é isso daqui, tá? Os instrumentos ultrassônicos, somente pela vibração ultrassônica por si, elas já vão causar uma morte bacteriana. As bactérias vão morrer por conta disso. Ah, e como é que é isso? Quando eu fiz mestrado em microbiologia, a gente às vezes precisava colher extratos bacterianos para a gente fazer resposta imune, para analisar outras coisas, e a metodologia de ruptura celular é pegar a gente tinha um tubinho de ensaio, a gente colocava aquilo no gelo para não superaquecer, e a gente tinha um instrumento ultrassônico que vibrava com ultrassom, e o simples contato das bactérias com o ultrassom fazia uma ruptura celular. A gente pegava uma pequena amostra, olhava no microscópio para ver se as bactérias estavam todas picadas e destruídas. Portanto, já é sabido que a própria instrumentação ultrassônica vai causar ruptura tecidual, ruptura celular. E existe uma redução na quantidade de bactérias que cria, então, um equilíbrio. Você passa o ultrassom e o próprio ultrassom em si vai ser bactericida porque ele rompe estruturas celulares. E com isso você vai ter uma redução da carga microbiana, permitindo que a própria resposta imune do indivíduo acabe eliminando essas bactérias. Já se sabe que nem antimicrobiano sistêmico vai conseguir remover tudo, vai ficar um pouquinho, e esse um pouquinho o corpo vai acabar removendo. E mais, tá? Se você não domina ou se você acaba lacerando o tecido mole através da instrumentação manual, existe a possibilidade de acabar causando uma introdução de bactérias causando uma bacteremia transitória no paciente. Portanto, a instrumentação ultrassônica é a mais interessante. Estão perguntando aqui qual é a marca de ultrassom que eu recomendo. Eu recomendo a Driller, porque a Driller é parceira nossa e tem um ultrassom que eu penso que tem as características ideais. Ele é forte, ele é ao mesmo tempo confortável, e o porquê isso? Porque ele tem uma osciloscopia que ele vibra, mas ele acaba não vibrando demais, ele não dá choque no paciente, não causa dor, não dá pulinho no paciente, e é claro que você tem que usar isso na técnica adequada. Ah, mas e o ultrassom que eu tenho? O ultrassom que você tem pode ser que ele esteja dentro de uma tecnologia que não se usa mais. O que é uma tecnologia que não se usa mais? Uma tecnologia magnetoestritiva, que foram os primeiros equipamentos ultrassônicos, eles são fracos. Eu lembro que o meu primeiro ultrassom era mais rápido raspar na mão do que com ultrassom. Então, os instrumentos, eles têm uma tecnologia que só anda para frente, e por conta disso, você tem mais eficiência de equipamentos. Então, assim, o ultrassom que você tem, se ele dói, se ele dá choque, se ele não tira tudo, não é bom. Compra outro. Ou troque a ponta, porque a ponta também sofre desgaste, né? Tem uma pergunta aqui. Posso fazer uma raspagem com ultrassom e depois de 30 dias pode repetir? Pode. Pode, com base em que você vai repetir isso? Por quê? Para quê? Qual é a sua sequência de tratamento? Qual é o motivo de estar fazendo isso? Por que você vai chamar dentro de 30 dias? Por que você vai chamar dentro de 15 dias? Por que você vai chamar dentro de 60 dias? Tem gente que chama na outra semana. Tem gente que chama daqui 15 dias. Daí? Qual é o fundamento disso? Esse é o problema que às vezes a periodontia acaba ficando empírica, né? Tem protocolo que chama cada 24 horas, tem protocolo que chama depois de 7 dias, tem protocolo que chama depois de 30 dias. Por quê? O objetivo da terapia periodontal precisa ficar clara. Bom, se ele é da BI, não importa a marca que você usa, mas se ele é uma caixona grande, existe a chance dele ser de uma tecnologia antiga chamada magnetoestritiva. Se quando você coloca o cálculo não faz assim, ele não é bom. O instrumento ultrassônico atual, você coloca no cálculo e o cálculo despedaça. Esse é o equipamento ideal.
Se você coloca o instrumento ultrassônico e ele acaba, e ele não despedaça, não tá bom. E é por isso que a gente tem que conseguir saber qual a gente vai, com o que é que a gente está trabalhando. O instrumento ultrassônico não faz barulho, não bate, não treme, não dá choque. Para você saber, coloca no seu incisivo central inferior e veja se ele é confortável. Tem que ser absolutamente confortável para ele ser bom. E tem a técnica correta para você acabar utilizando para conseguir resultado, senão não dá resultado, não. Mais sobre que instrumentação manual e ultrassônica. Kawashima e equipe, eles compararam a eficácia de 2 raspadores ultrassônicos piezoelétricos. Os piezoelétricos são os mais modernos e eles quiseram, na verdade, comparar as marcas e um manual para raspagem subgengival e alisamento radicular em vivo e encontraram resultados semelhantes, mostrando que o índice de cálculo remanescente não diferiu significantemente entre os grupos. Para quem acredita que não dá para remover com ultrassom cálculo sub, não tem diferença significante. No entanto, foram 2 raspadores piezoelétricos. Se o seu é uma caixona grande, se o seu é muito velho, muito antigo, e quando ele encosta no cálculo, o cálculo não despedaça, tem grande chance do ultrassom ser magneto-restritivo, antigo, e ele não ter uma vibração adequada para retirar, para remover. E aí, instrumentação manual e ultrassônica está tudo parecido, mostrando que, bom, não diferiu, mas o índice de rugosidade ou perda de substância dentária. Essa tal de perda de substância dentária não é desejável, tá? Essa coisa de ficar raspando até ficar lisa, a superfície radicular ficar limpa, lisa e dura, não existe mais, tá? A gente vai acabar fazendo uma instrumentação mais interessante para ela não ser tão, para ela não ser tão danosa para o paciente, tão judiada. E foi significativamente menor para os grupos tratados com a unidade de ultrassom piezoelétrico. Ou seja, o ultrassom piezoelétrico, ele vai fazer com que você não tenha tanta perda de tecido dentário, você acabe tendo tanta hipersensibilidade dentinária, tanta dor pós-operatória. Então, instrumento manual tira mais tecido dental, é mais desconfortável, demora mais, causa dor. O paciente não gosta de sofrer na instrumentação. O paciente te desvaloriza como dentista, porque ele fala, por que eu vou fazer um tratamento que cause tanta dor? E ele começa a dizer que você não é um profissional bom, porque ele morreu de dor depois do tratamento. E sobre o alisamento radicular. O alisamento da raiz com instrumentos sônicos e ultrassônicos remove menos da estrutura do dente comparada com a instrumentação manual, mas deixa uma superfície áspera. Então, aqueles que dizem que o instrumento sônico ultrassônico não serve porque a superfície radicular vai ficar áspera, vai ficar irregular, é verdade. A pergunta que se fez depois é: qual é a significância clínica de você ter uma superfície radicular áspera e irregular? Qual é o significado disso? Como isso vai alterar? E eles descobriram que, clinicamente, ambas as técnicas são igualmente eficazes na remoção de depósitos de placa e cálculo. E, mais tarde, os outros estudos vêm a dizer que ambas as técnicas, se elas vão ser através de instrumentação manual ultrassônica, a gente vai ter resultados clínicos semelhantes. Hoje, não importa qual método você usa. O que importa é que você acabe fazendo uma instrumentação e consiga ter manutenção preventiva. O que dá resultado em longo prazo é aquilo que você vai fazer
resultado mais para frente. Isso muda a vida do paciente, muda a sua vida como dentista. Você vai ter mais resultados clínicos, o paciente vai gostar daquilo que faz, porque isso vai fazer a diferença. Que tal você fazer um tratamento periodontal, onde você vai ter conforto clínico, onde você não vai deixar o paciente embora com dor, onde o paciente vai poder comer gelado depois, porque não vai morrer de dor, onde ele vai poder se alimentar com laranja ou fruta cítrica, porque ele não morre de dor. O paciente adora isso. Isso vai fazer a diferença na sua instrumentação. Se você ainda está aferrado à ideia que lisura radicular é tratamento, eu vou dizer que lisura radicular não é tratamento. O objetivo do tratamento dental não é obter lisura radicular, é conseguir modificar a ecologia bucal quando a gente faz tratamento periodontal. E a gente acaba, ou por desatualização, fazendo coisas desagradáveis, desconfortáveis, demoradas. O paciente começa a não gostar do tratamento e porque eu quero que os pacientes consigam estar em longo prazo com os dentistas. E o retorno de longo prazo é a única coisa que vai trazer resultado em longo prazo, que vai trazer durabilidade, resolutividade dos pacientes, é isso. E vou dizer outra coisa, falo tanto sobre manutenção preventiva, sobre o paciente ser o seu paciente e voltar sempre, e para ele ser sempre o seu paciente e ele voltar sempre, você precisa fazer um tratamento periodontal confortável, agradável, que o paciente goste de estar com você. Qual é o segredo disso? Faz uma instrumentação do jeito certo. Com ultrassom? Com ultrassom. Gosta de fazer instrumento manual? Pode fazer com instrumento manual, não tem problema. Pode fazer. No entanto, o que a gente precisa é que esse paciente volte sempre. E como eu falei na aula 1, o diferencial não é o equipamento que você tem, o diferencial não é a técnica que você usa, o diferencial é tudo que você, profissional, está fazendo para o seu paciente em termos de o que é que você está falando, o que é que você está fazendo, qual é a abordagem que é feita. A doutora Glaucia está perguntando, pode-se usar ultrassom subgengival? Pode. Talvez quem estivesse ainda falando que era proibido usar ultrassom no subgengival é porque os equipamentos iniciais da tecnologia começando, eles não conseguiam garantir a irrigação subgengival adequada e se suspeitava que o aquecimento da unidade ultrassônica ia causar algum dano à superfície radicular. Mas hoje até assim, as pontas da Health, elas têm um cano que levam irrigação até a ponta. São pontas low spray. E elas não fazem aerossol nenhum. Elas levam irrigação até a pontinha. Então, hoje em dia, com os equipamentos atuais, é infundada a ideia de que você não pode mais usar no subgengival. Pode, inclusive, existem pontas super finas para que você consiga alcançar no subgengival. E pensando assim, esse tipo de instrumentação é possível para você que é clínico, é possível para você que é odontopediatra, que é ortodontista, que é protesista. Não precisa ser só o especialista para fazer isso. Ah, por que isso? Porque o paciente te adora. O paciente que confia em você, gosta de você, ele deveria ser tratado periodontalmente por você. Só que a maioria dos clínicos entende muito pouco de periodontia. E nesse entendo pouco, você não pode cobrar muito, porque você não tem conhecimento para acabar falando sobre tudo isso, não é verdade? Se você aprende um pouco mais sobre periodontia, se você tem mais conteúdo para falar com seus pacientes, se você tem mais convicção, conhecimento para fazer o tratamento periodontal, você vai conseguir fazer um tratamento bom, que faça diferença na vida dele. Isso muda a vida do dentista, porque o dentista vai conseguir ter os seus pacientes que confiam, que gostam e que têm segurança no seu tratamento. A Jana está perguntando qual é o modelo do ultrassom da Driller. A Driller tem vários modelos de ultrassom, mas eles têm ultrassons
cirúrgicos, que são os piezoelétricos para cirurgia, e esses são outros, muito mais caros e de uma intensidade maior, e eles têm os equipamentos ultrassônicos para periodontia, vai usar para periodontia. Inclusive, eu estou com um modelo novo, o modelo novo é pequenininho, bonitinho, e ele é portátil. Esse portátil, ele tem sido sensacional para os dentistas que trabalham com home care, então eles atendem na casa do paciente, então pensa assim, um paciente idoso, a família não consegue se deslocar para tirar o idoso de lá. Fazer home care é sensacional. Aí, para as pessoas que atendem nos outros consultórios. Aí você, dentista, vai atender no outro consultório, mas o ultrassom que tem lá não é bom. Aí você vai poder transportar o seu equipamento. Isso é sensacional. E não precisa ser só para especialista, porque tem muitos dentistas que atendem nos outros consultórios, porque acabam fazendo uma periodontia agradável, confortável e fidelizadora, trazendo sempre os seus pacientes de retorno para fazer monitoramento periodontal.